Jogador assina contrato de supetão. Flamengo dando chapéu no Botafogo, Pedrão. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também, torcedor, sobre a partida de logo mais. Flamengo e Vasco. Mexeu no planejamento. A galera não gostou, Pedrão? Vamos falar sobre isso também e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Dogo também. Comigo, Brunegro, vamos às notícias do Flamengo, meus amigos, e temos aí bastidores da decisão, meus amigos, de colocar o time principal no enfrentamento de hoje, no confronto de hoje diante da equipe do Vasco da Gama. É clássico, clássico é clássico e vice-versa, como diria o outro, então não tem jeito. A reunião para definir o time titular hoje teve mais ou menos 3 horas de duração. O técnico Felipe Luiz, a priori, não queria o retorno da equipe agora, enquanto o presidente BAP queria. O diretor de futebol do Flamengo, o José Boto, ficou ali entre ambas as partes, meio que em cima do muro. No fim, a decisão do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, prevaleceu. Não causou nenhuma crise, tá, gente? Não tem nada, mas houve ali uma certa discordância, tá? Até informa aqui o Pedro Ivo Almeida. Aliados políticos de BAP apontavam que seria uma tragédia disputar o quadrangular contra o rebaixamento no Campeonato Carioca. Além disso, havia o receio com uma possível pressão de patrocinadores do clube. Mas para mim, cara, o principal perigo não mora em relação a patrocinador. Tá te pegando aí, tá, produção? Não mora em relação a patrocinador, não mora em relação à tragédia de disputar o quadrangular. Para mim, a grande questão, gente, é se baseando na razão. Se o Flamengo... mas o planejamento é só você fazer 1 mais 1 é 2. Se o Flamengo vai para esse quadrangular, ia ferrar a vida do Flamengo. Porque ia ser obrigado a botar o titular para não cair. Entende? E iria jogar esse quadrangular nas datas com Libertadores envolvida, com um monte de coisa envolvida. Aliás, eu vou trazer para vocês terem ideia. Olha só o calendário. Depois de Fluminense e Flamengo, tudo bem que já é jogar de qualquer jeito, tem São Paulo e Flamengo. Só que aí depois tem, depois de Flamengo e Inter, tem Flamengo, Sampaio e Correia, né? Só que aí é que mora o problema. Uma das partidas, tá, do quadrangular fica entre Campeonato Brasileiro, fica entre Recopa Sul-Americana, fica entre Libertadores da América. Então é melhor o Flamengo avançar e ser campeão estadual, ou então porventura avançar e ser eliminado depois, do que o Flamengo ir para esse quadrangular. Porque senão aí sim vai ferrar de vez o calendário. E o BAP disse: eu agi no sentido de haver um necessário ajuste por razões institucionais e matemáticas. A não classificação significa mais 2 jogos no calendário, sem que haja datas. Qualquer planejamento é sujeito a ajustes, e isso eu exigi mesmo. Isso posto, dizerem que eu interferi em time, em escalação, é mentira. Olha, o BAP é o presidente do clube. Essa decisão, tudo bem, o departamento de futebol tem que ter autonomia, Pedrão e coisa e tal, mas é uma decisão institucional. É uma decisão que iria ferrar o Flamengo no longo prazo. Porque o sub-20 do Flamengo, gente, vamos ser sinceros, futebol é futebol. Dificilmente venceria o Vasco hoje, assim como o titular também não é garantido que vai ganhar. Mas tem, logicamente, uma probabilidade maior de vencer o Vasco do que o sub-20 do Flamengo, que vinha tendo um fracasso não só na questão técnica dos jogadores, mas também na questão tática do seu treinador proposta, né, ali nas partidas. E aí,
o Mauro César até trouxe aqui sobre o elenco, o pessoal. Eles não gostaram, o departamento de futebol não gostou nem um pouco. Foi montada uma programação, essa programação previa os jogadores do Sub-20 fazendo 3 jogos, quando o jogo Flamengo e Corinthians é marcado para o dia 1º de fevereiro. Lembra que esse jogo ficou a meio à deriva, não tinha data? A partida contra a Portuguesa, que seria no dia 31, que já seria com jogadores profissionais, foi antecipada para o dia 11. Automaticamente o Flamengo passou a ter não 3, mas 4 jogos com o Sub-20. Isso aí já piorou. Então, meus amigos, e outra coisa, não gostar, beleza, mas o presidente do clube é o BAP. E a partir do momento que você está trabalhando para uma determinada empresa, para uma determinada instituição, o BAP é o líder, é o comandante, ele falou, é isso, então vamos embora fazer isso. Evidentemente que podem ter ali ideias do departamento de futebol, tem que ter autonomia, mas é uma decisão institucional e para mim o BAP está certo. Para mim o BAP está coberto de razão. E eu já vinha falando isso aqui há muito tempo no canal. Não estou dizendo, foi por causa de Ana, pela madrugada, quem sou eu? Mas é uma decisão acertada, porque senão é ferrar o cronograma, o calendário do Flamengo no futuro, não tem a menor dúvida em relação a isso. Lógico, os titulares hoje têm que dar conta do recado, né? E aí, meus amigos, o negócio é o seguinte, de acordo com o jornalista Bruno Lemos, o Jorginho, não, apesar de aparecer aí nas listas, não deve ser relacionado mais para o confronto de logo mais entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca, porque o Everton Araújo será relacionado e deve iniciar a partida no seu lugar. Ok, show de bola. Não precisa botar o Coringa todo, a cavalaria inteira em campo. É só, meu irmão, pelo menos dar uma encorpada. Porque só os garotos estavam um futebol muito paupérrimo. Tava difícil de acompanhar o Flamengo. E, cara, vou falar um negócio aqui, não esperem uma grande atuação hoje, uma sonora goleada do Flamengo. 3 pontos e tchau, obrigado. De qualquer forma que for os 3 pontos hoje, show de bola. O importante é o Flamengo somar ponto, porque senão a nossa situação vai ficar muito difícil no Campeonato Carioca e para o prosseguimento aí da temporada, beleza? A gente tem aqui jogo às 9h30 da noite, horário de Brasília. Teremos a reação lá no Três Irmãos Fla React. Espero contar com a sua presença lá. Para isso, o Vasco vem de uma vitória com o time titular e um empate com o time reserva na competição. O Vasco está no segundo lugar do Grupo A, atrás apenas do Volta Redonda e vai a campo no Clássico com chance de assumir a liderança. Para isso, Fernando Diniz deve mandar a campo seu time principal, com a exceção de Ryan, que para mim é o principal atleta do Vasco, que tem negociações avançadas para ser vendido ao Bournemouth e não foi relacionado para essa partida de hoje, meus amigos. Transmissão da Flamengo TV, naturalmente. Você tem aí o time do Flamengo aqui, Rossi no gol, Varela na lateral direita, na zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas, acho que ele vai acabar indo de Ayrton Lucas, porque é mais jovem, enfim, o Alexandro tem questões aí física, é mais veterano, mais experiente, coisa e tal, precisa de um tempo maior de recuperação, aquela coisa toda. Eric Pulgar, Everton Araújo, tá? Deve figurar entre os titulares do Flamengo, De Arrascaeta ou Luiz Araújo, Carrascal, Samuel Lino e Pedro, pessoal. Essa deve ser a escalação do Flamengo. Já é um time bem mais encorpado. Samuel Lino é jovem, Pedro é jovem, ficou ali alguns jogos finais da temporada descansando. Se recuperando da fratura que ele teve no braço, né, da lesão que ele teve na perna. Agora, gente, eu entendo que os atletas tiveram menos férias. A gente tem que ser justo aqui. Os atletas voltaram no dia 12. Eles entraram de férias no dia 18.
É normal que tenha também essa, pô, já vai jogar, pô, queria me preparar mais, porque tem a questão, tá faltando. O Flamengo tá devendo férias a eles em função dessa situação aí do Flamengo ter jogado por último no dia 18, e é uma vergonha a Ferg apresentar um calendário como esse. Ah, mas o Flamengo foi lá e assinou. Gente, não é assim que as coisas funcionam. O Flamengo vai fazer o quê? Não vai jogar o estadual? Nós não vamos jogar, nós não vamos participar. Aí sabe o que acontece? O Flamengo não pode jogar o brasileiro, porque tá tudo interligado. E aí, não podendo jogar o brasileiro, também não joga a Libertadores. E aí vira uma confusão. Por isso que os clubes estão tentando se unir, mas não vai funcionar nessa tal de Libra, para tentar combater esse calendário insano que a gente tem no futebol brasileiro. Só que os clubes, eles só falam de dinheiro, né? Em nenhum momento ouvi debate sobre o calendário do futebol brasileiro. Não tem debate sobre o gramado ser bom e natural. Tem ataques clubísticos, sabe? Principalmente porque tem um sintético. Ah, mas o natural de vocês é ruim. Não, tá, mas então melhora o natural e deixa bom e natural. Sabe? Ninguém aqui tá defendendo gramado natural ruim. Entende? Eu entendo isso, mas esse é o contexto que a gente está inserido. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Todos esses atletas, antes de virem ao Flamengo, sabiam da realidade do futebol brasileiro. O Felipe Luiz já conhece há muito tempo, desde a época, então não tem o que fazer. Tem que entrar hoje, jogar sério na medida do possível, porque os atletas não estão 100% fisicamente, e somar os pontos. A realidade está posta. O contexto é esse. Ah, mas o ideal, Pedro, não existe ideal. O ideal seria ter um mês de pré-temporada. Mas, gente, a realidade é essa. Então a gente tem que lidar com ela. Não adianta ficar, mas o ideal é na casa do caixa-prego, porque o ideal não vai acontecer, pelo menos agora. Não vai. É ilusão ficar pensando nisso. O Flamengo tem como desfalque Saúl, De La Cruz, Saúl, coitado, acabou de fazer cirurgia, tá bancando ainda. De La Cruz fez o procedimento no joelho. Danilo tá com problema no joelho. E o André é uma pataquada da Ferg aí também, porque o nome do cara tá no Bira, tá no BID, já tá registrado como jogador do Flamengo, só que tá escrito lá no regulamento que tem que ser registrado um dia útil antes do jogo. Ah, mas foi registrado ontem, Pedrão. Pois é, mas ontem, na cidade do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, era feriado, dia de São Sebastião do Rio de Janeiro. Se a Ferg tivesse sede em Niterói, tivesse sede em Duque de Caxias, tivesse em São João de Meriti, ia estar valendo. Ia estar valendo. Entende? Mas não está valendo, porque ontem foi feriado, então ontem não foi dia útil. O Vasco vem para cima do Flamengo com Léo Jardim, Robert Renan, Carlos Cuesta, Paulo Henrique, Lucas Piton, Thiago Mendes, Barros, Felipe Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira e David, beleza? A arbitragem é de Bruno Arleu de Araújo, bandeira número 1, Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha, bandeira número 2, Hugo Filemon Soares Pinto VAR, Rodrigo Carvalhães de Miranda. Espero que faça uma boa arbitragem. O Bruno Arleu, apesar de todas as minhas reservas quanto a ele, entre os árbitros que nós temos aqui no cenário do futebol carioca, é o melhor, ou um dos melhores, ou melhor, um dos menos piores que a gente tem aí no cenário do futebol carioca, que ele possa fazer hoje uma boa arbitragem, beleza? Para o confronto de hoje, o Fred Gomes traz aqui a informação, mais de cerca de 35 mil ingressos já foram vendidos, a expectativa é que bata a carga de 40 mil ingressos vendidos, 40 mil pessoas no estádio do Maracanã, torcida dividida, assim como é nos confrontos diante da equipe do Fluminense, e é muito legal você ter esse embate entre as torcidas no bom sentido. Não estou falando aqui sobre briga, agressão, mas nas arquibancadas você faz o gol, o teu adversário fica todo mundo quieto, né?
Aí você toma o gol, aí o adversário grita, você tem que ficar quietinho, você fica quietinho, aí depois você responde, aí depois teu time faz outro gol. Cara, isso é algo maravilhoso de se viver, uma experiência maravilhosa de se viver no Maracanã, beleza? Vamos avançando aí, pessoal. Davi Luiz, pois é, Davi Luiz deu uma declaração após o jogo da sua equipe na Champions League e citou o Flamengo. Falou o seguinte: o Flamengo me proporcionou momentos incríveis na minha vida, proporcionou desfrutar da minha carreira no Brasil e também me deu, talvez, as melhores páginas da minha carreira. Não tenho a menor dúvida que foi uma das melhores páginas da carreira dele. Lógico, também tem a mítica passagem dele pelo Chelsea, ganhando a UEFA Champions League, capitaneado pelo Didier Drogba, né, lá da Costa do Marfim, baita, senhor atacante, ídolo, zaço do Chelsea, mas no Flamengo venceu Libertadores, venceu um monte de troço também, então parabéns aí ao Felipe Luiz, beleza? Vamos avançando aí, meus amigos. O negócio é o seguinte: a informação que chega diretamente de Londres, pelo menos do portal CEH, é que a transferência de Lucas Paquetá do West Ham para o Flamengo parece ter estagnado. Pelo menos é a informação que chega, tá? Lá da Inglaterra, mas não tem apenas essa fonte. A ESPN Brasil revelou que o técnico português Nuno Espírito Santo, do West Ham, já compreende e aceita o desejo de Lucas Paquetá de se transferir ao Flamengo. O treinador não queria perder o camisa 10, mas entendeu os argumentos do jogador e deixou a situação nas mãos da diretoria do clube inglês, meus amigos, tá? Então, é uma situação que vai se encaminhando para resolver de forma positiva para o Flamengo, por mais que esse portal inglês CEH traga essa informação aí diferente, beleza? Negócio é o seguinte: meia de 17 anos assina o primeiro contrato profissional com o Flamengo, segundo o GE. Globo, com uma multa extraordinária que ultrapassa a casa dos 300 milhões de reais, 315 milhões de reais. É a multa de Rogério Araújo, que foi um dos destaques do Sub-20 do Flamengo no ano de 2025. São 50 milhões de euros de multa rescisória. Na temporada passada ele marcou 6 gols, foi capitão em alguns jogos e conquistou 3 títulos. O meio-campista, a Copa Rio, 2 torneios intercontinentais, um no Japão e outro na Itália, pessoal. Olha aí, né? Mais jovem promessa nas categorias de base do Flamengo. Flamengo que monitora bem de perto a situação de Danilo, do Botafogo, meio-campista, ex-Palmeiras, volante. Quem trouxe a informação em primeira mão foi a jornalista Raíssa Simplício. O Botafogo, de certa maneira, vive uma crise financeira, eles estão com transfer ban, eles não podem contratar ninguém, né? Apesar de mas já tinha contratado, né? Mas eles estão com transfer ban porque não pagaram, sabia disso? O Atlanta United dos Estados Unidos pela contratação do Thiago Almada. Pois é, né? Engraçado isso. Gosta de contratar, mas não gosta de pagar, e já ganhou título com o jogador. Ninguém vai tirar esse título do Botafogo. Se dopou financeiramente falando, e o Flamengo está de olho. O rubro-negro acompanha a situação do meio-campista rival e avalia fazer uma oferta pelo jogador. Olha aí, quem sabe o Dani, bom jogador, hein? Baita jogador, quem sabe, pintando no Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, acompanha nosso react lá, tá? Nos Três Irmãos, Fla React, eu, Gordola, WL, não tem jeito, tamo junto, saudações rubro-negras.